Na vontade de poder, Nietzsche nos ensina que o objetivo não é o aumento da consciência, mas a intensificação do poder. Cada pessoa, consciente ou inconscientemente, define um valor central em torno do qual estrutura sua vida. Para muitos, esse valor pode ser a riqueza, para outros, o status, a aceitação social, a felicidade, o prazer, o amor, o conhecimento ou o conforto. No entanto, baseando-nos nas ideias de Friedrich Nietzsche, argumentaremos que, para alcançar a saúde e a realização máximas, o valor primordial que devemos cultivar é o poder. Nietzsche afirma: o que é bom? Tudo o que eleva o sentimento de poder, a vontade de poder, o próprio poder no homem. O que é mal? Tudo o que provém da fraqueza. Não a satisfação, mas mais poder. Este conceito de poder, contudo, não deve ser confundido com a simples capacidade de controlar outras pessoas para satisfazer nossos desejos. Na visão de Nietzsche, o desejo de manipular ou submeter outros é frequentemente um sinal de fraqueza interna ou de um sentimento de inferioridade. Ele expressa essa ideia claramente em A Genealogia da Moral. A vontade dos fracos de representar algum tipo de superioridade, seu instinto por caminhos tortuosos para a tirania sobre os saudáveis, onde isto não pode ser descoberto, essa vontade de poder dos mais fracos. Para Nietzsche, o verdadeiro poder que devemos buscar não está no controle externo, mas na força que desenvolvemos dentro de nós mesmos. Este poder interior, descrito por Nietzsche como crescimento e expansão em A Gaia Ciência, é similar ao que o filósofo contemporâneo John Richardson define como a intensificação de uma capacidade ou atividade já existente. Em termos práticos, isso pode ser visto em diversas áreas da vida. O atleta que fortalece seu corpo está aumentando seu poder, assim como o escritor que aperfeiçoa suas habilidades de escrita, o orador que melhora sua comunicação ou o professor que aprimora sua didática. No livro Os Valores de Nietzsche, Richardson também aprofunda a ideia de que o poder não se limita à continuidade ou multiplicação de habilidades, mas à elevação da vida a um novo nível de capacidade e domínio. Este poder, segundo ele, representa uma superação de si mesmo, um processo de crescimento contínuo que não se limita a expandir-se, mas a ascender e transcender versões anteriores de nós mesmos. Nos escritos de Nietzsche, há um guia implícito sobre como alcançar o poder, e o primeiro passo é definir um objetivo que cumpra com 4 critérios essenciais. O primeiro é que a meta deve ser significativa e desafiadora. Em segundo lugar, deve contribuir para o nosso bem-estar ou o dos outros. Em terceiro, o objetivo deve incentivar a busca pela excelência pessoal. Por último, deve ser uma escolha genuína e autêntica que reflita nossa verdadeira individualidade e aspirações. Como Nietzsche afirmou em uma de suas notas não publicadas, não devemos nos preocupar com o propósito da humanidade. O que importa é por que você está aqui. Se não sabe a resposta, então defina metas para si mesmo, metas elevadas e nobres. Com um objetivo que cumpra com esses critérios, o próximo passo no caminho para o poder é dedicar-se a ele diariamente, com consistência e determinação. Ao longo dessa jornada, inevitavelmente encontraremos barreiras e resistências. O medo, a dúvida, a ansiedade e até mesmo a preguiça podem interpor-se em nosso caminho. Além disso, questões externas como a falta de tempo, as críticas de outras pessoas, problemas de saúde ou dificuldades nos relacionamentos também podem ameaçar nosso progresso. No entanto, do ponto de vista da busca pelo poder, esses obstáculos são oportunidades disfarçadas. Quando enfrentamos uma resistência e forçamos nossos limites mentais e físicos para superá-la, estamos efetivamente incrementando nosso poder. Assim como um guerreiro melhora, enfrentando um adversário habilidoso,
Essas dificuldades funcionam como desafios que nos empurram para além de nossas limitações, tornando-nos mais fortes. Nietzsche expressa essa ideia da seguinte maneira: a vontade de poder só pode manifestar-se contra resistências, busca aquilo que se lhe opõe. Toda expansão, crescimento e incorporação é uma luta contra algo que resiste. Uma natureza forte precisa de resistência, por isso a busca. Ao nos envolvermos no que Nietzsche chama de jogo de resistência e vitória, superamos um obstáculo após o outro, e cada vitória traz um novo desafio. Dessa maneira, incrementamos continuamente nosso poder e nos aproximamos de nossos objetivos. E quando finalmente alcançamos a meta estabelecida, o passo final no guia de Nietzsche é abandonar o objetivo alcançado, assim como tudo o que criamos ou no que nos tornamos, para aspirar a uma nova e mais elevada ambição. Em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche afirma: tudo o que crio e por mais que o ame, logo devo opor-me a ele e ao meu amor. Assim o quer minha vontade. O filósofo Bernard Hagginster oferece uma explicação mais profunda desse pensamento. Ele sugere que, para quem busca o poder, não se trata de destruir o que foi criado ou de odiar o que antes amou. Ao contrário, é necessário superar essas criações e amores. A vontade de poder leva o indivíduo a dar-se conta de que qualquer conquista, por mais satisfatória que tenha sido, logo deixa de ser suficiente. A verdadeira motivação não é acumular conquistas, mas continuar o ato de conquistar. O que o buscador de poder realmente necessita são novos desafios, sempre maiores, o que converte essa busca em um processo contínuo de crescimento e superação pessoal. Na obra A Vontade de Poder, Nietzsche enfatiza que a busca pelo poder é interminável, salvo pelo prazer que pode ser encontrado ao longo do processo. O círculo descrito por ele representa o ciclo constante de definir novos objetivos, enfrentar e superar obstáculos, aumentar o próprio poder, alcançar esses objetivos e, finalmente, deixar para trás as conquistas para iniciar o ciclo novamente. A vida estruturada em torno dessa busca pelo poder nunca chega a um ponto final, a menos que consideremos, como Nietzsche sugere, que o verdadeiro objetivo é a alegria que surge espontaneamente ao aumentar o poder repetidamente. Nietzsche também aborda essa questão em O Anticristo, onde afirma: o que é felicidade? A sensação de que o poder aumenta, de que uma resistência foi superada, e complementa em A Vontade de Poder. Alegria é apenas um sintoma da sensação de poder conquistado. Não se busca a alegria acompanha. Assim, a alegria não é o objetivo central, mas um subproduto natural do processo de fortalecimento e superação. A ética de Nietzsche em relação ao poder tem profundas consequências para a maneira como o homem moderno pode lidar com o sofrimento. Para ele, o sofrimento não é algo que devemos evitar ou temer, mas algo que necessita de um significado para ser suportável. Sem uma justificação, o sofrimento se torna insuportável, levando ao niilismo e a uma negação da vida. Nietzsche apresenta esse dilema de maneira clara ao dizer: o homem, o mais corajoso dos animais e o mais acostumado ao sofrimento, não repudia o sofrimento em si. O deseja, inclusive, o busca, sempre que se lhe mostre um significado para ele, um propósito do sofrimento. A falta de sentido do sofrimento, não o sofrimento em si, tem sido a maldição que até agora recaiu sobre a humanidade. Ao longo da história, diferentes sistemas religiosos, filosóficos e políticos têm tentado resolver o problema do sofrimento, sugerindo que esta realidade em que vivemos é apenas uma passagem para outra, onde o sofrimento será reduzido ou eliminado. Esses mundos verdadeiros são representados por ideias como paraísos religiosos ou utopias sociais e políticas que prometem uma existência livre de dor e sofrimento.
A mensagem subjacente é que, ao suportar o sofrimento presente, encontraremos redenção em uma realidade superior no futuro. No entanto, o grande erro dessas soluções é que desvalorizam a vida terrena e o presente em troca de uma esperança baseada em outra realidade, cuja existência depende apenas da fé. Nietzsche critica essa ideia em Ex Homo quando diz: o conceito de além, mundo verdadeiro, foi inventado para desvalorizar o único mundo que existe, para que não haja objetivo, razão, tarefa para a nossa realidade terrena. Ele oferece, em contrapartida, uma ética fundamentada no poder como a chave para enfrentar o sofrimento. Se consideramos o poder como o valor humano mais elevado, então as resistências que encontramos e que causam sofrimento são essenciais para o nosso crescimento. O sofrimento, que resulta da resistência e da frustração de nossos desejos, converte-se em uma oportunidade para aumentar nosso poder. Nietzsche descreve essa ideia em A Vontade de Poder. Os seres humanos não buscam o prazer e evitam o desprazer. O que os seres humanos querem é um aumento de poder. Movidos por essa vontade, buscam resistência. Precisam de algo que se oponha a isso. O desprazer, como obstáculo à sua vontade de poder, é, portanto, um fato normal. Os seres humanos não o evitam. De fato, estão em contínua necessidade dele. A visão de mundo de Nietzsche não requer crenças em promessas externas, nem sugere que coloquemos nossa esperança em um Deus, na ciência ou em líderes políticos ou religiosos. É uma filosofia que oferece uma solução prática e direta ao problema do sofrimento. Essa visão promove uma vida de ação contínua, funcionando como uma resposta à passividade que afeta a civilização moderna. Ao nos envolvermos nesse ciclo de autossuperação, encontramos a oportunidade de realizar nosso verdadeiro potencial e alcançar a grande felicidade e a grande saúde que Nietzsche define como o privilégio daqueles que buscam o poder. Nietzsche afirma em A Vontade de Poder: o prazer aparece onde há o sentimento de poder, felicidade na consciência triunfante de poder e vitória. Em Assim Falou Zaratustra, reforça essa ideia. E a própria vida me confiou este segredo. Eis, disse ela, eu sou aquilo que deve sempre se superar.